Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma bênção estar com vocês, bênção compartilhar esse tempo tão precioso aí também no nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe grandemente também, todos nós aqui presentes. E vocês também que estão nos assistindo aí, compartilhando esse vídeo aí com todos os teus amados, pessoas que vocês sabem que precisam, né, de ouvir uma palavra de Deus. Okay? Hoje é um tema interessante porque é a voz que clama, o pão que desce e a graça que permanece, assim como nós publicamos aí nas nossas mídias sociais e tudo mal, que é mais que era a mensagem que Deus tem para hoje. É a mensagem que Deus tem para hoje. Né? E assim como mensagem, ele já vem colocando sempre alguns versículos bíblicos para nós. E hoje ele foi lá em 1 Coríntios 3, de 5 a 11, quem quiser acompanhar, que ele diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, pessoal? Quem quiser, 1 Coríntios 3, de 5 a 11. Ok, pessoal, vamos lá. Não podemos esquecer aí de vocês se inscrever no nosso canal, aqui aí no YouTube e tal. Deixar seu joinha. Vejo que o pessoal assiste e tal, mas não está deixando o seu joinha nos vídeos. Assim nos ajuda que outras pessoas também, o YouTube começa a despertar para outras pessoas também, dar essa oportunidade. Porque você sabe que o conteúdo do nosso canal tem qualidade. Né? Tudo isso que nós fizemos aqui, apresentamos, não é simplesmente um culto para encher igreja ou agradar os olhos ou os ouvidos de quem quer. Nós temos um profundo material precioso, segundo alguns já até falam, né? Isso é muito precioso até, porque tem trazido edificação e entendimento sobre os objetivos de Deus. E para o nosso tempo, não é apenas isso, mas também para o nosso tempo futuro. Então compartilhe também com esse material, para que o Evangelho também alcance mais pessoas. Não é o cajado de Deus, não é o apóstolo Paulo, nada disso. É o Evangelho de Deus que você estará divulgando. Né? Visite também o nosso site, né? E dentro lá tem um campinho lá chamado Orações, e o pessoal coloca lá, faz os seus pedidos de oração e tal, e vai chegar diretamente no meu celular, eu recebo, e já entro em comunhão com Cristo nesse mesmo momento, mas vai fazendo parte das orações. E assim tem sido, e tem gerado bênçãos e discernimento para muita coisa. Tem gente que às vezes, eu mandei o pedido de oração, mas Deus não atendeu aquilo que eu pedi. Talvez a tua resposta esteja no dia de hoje. Essa preleção, digamos assim, né? Ou pregação, como prefere, né? Para que você entenda o porquê Deus muitas vezes te dá um não. Okay? Hoje é a Parashá Vaet Hanan, que significa supliquei, pedi, implorei, isso daí. Que vai de Deuteronômio 3, 23 a 7, 11, o Evangelho de João, capítulo 6, Isaías 40,
de 1 a 26. Ok? O que nós podemos aqui começar? Eu supliquei, eu implorei, né? Então a gente pode começar no livro de Deuteronômio, e onde a gente começa a entender a súplica de Moisés e uma coisa que poucas pessoas entendem. Como ele diz, eu implorei ao Senhor naquela ocasião. Moisés era um homem de Deus que vê a terra prometida através de uma visão que Deus deu a ele. Ele estava lá falando lá, impedindo para Deus, Pai, deixa eu entrar na terra prometida. Estou preocupado com o povo que pode abandonar tuas leis, que pode abandonar os teus ensinamentos, que pode abandonar tudo lá. Deixa pelo menos eu ir e dar uma puxada de orelha na turma lá de lá também, para que eles vejam que continua a mesma coisa. Né? E com isso daí, ele vem representando a justiça da lei, né? Que mostra o caminho. Esse é o objetivo da lei. Mostrar o caminho, mas ela não pode conduzir na plenitude. Isso daí é uma das coisas que tem debatido há muito tempo já, você já comentei aí algumas porções já para vocês aí, que às vezes as pessoas não entendem ainda o que significa a lei. Colocar como lei como uma coisa assim impositiva, coisa que não é verdade. Deus nunca impôs nada para ninguém. Ele falou, aí, quer me seguir é desse jeito, não quer seguir, problema seu. Se você me seguir, eu te abençoo. Se você não quer me seguir, eu não posso te dar bênção em cima daquilo que não está querendo me seguir. Fazer do jeito que eu estou determinando que seja feito, porque é para o bem de vocês. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, a lei acabou, caducou, e começa a colocar aquele monte de situações, quando na verdade eles mostram apenas que não sabem o que é a lei de Deus. Ou seja, a Torá, o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus nos mostra justamente isso, o caminho. O caminho. Mas não a plenitude do caminho. O próprio apóstolo Paulo mesmo diz que aquilo que a graça, que a lei mostra e tudo lá, abunda na graça. A lei ela só mostra como você vai andar. Só isso. Mas você precisa ter um encontro com a graça. Ela te mostra esse caminho para você chegar e alcançar a graça. E é isso que Moisés vem dando esses exemplos para a gente. Então ele mostra para a gente que a lei aponta para a promessa. Mas só a graça em Cristo nos leva até ela. Porque não adianta, você pode ver todos os livros dos profetas e tudo mais, a própria Torá mesmo, as promessas que Deus colocou para Moisés e tudo mais, Moisés não viu pessoalmente a terra emanando leite e mel. Mas ele viu a visão que Deus lhe deu. E o povo saboreou disso. Uma promessa que foi dada, desde o tempo de Abraão. Muitas vezes a promessa entra na tua vida, você não a enxerga com os teus olhos naturais, porque você não tem uma conexão com Deus de forma espiritual. Você não está adorando Ele de uma forma espiritual, mas sim de uma forma emocional. Porque quando você começa a vislumbrar, a sair do comum, né, da religiosidade comum e começa a entrar na espiritualidade de fato, você começa a perceber que a graça, você pode ser tocado por ela. E você mesmo sente, apalpa ela com as tuas mãos. E muita gente não entende isso ainda. Ainda vive culto atrás de culto, dizendo que é Deus. Moisés clamou, mas ouviu um basta. Há momentos que Deus diz não, porque algo maior sendo revelado. O não da lei, ele está te preparando para o sim da graça.
graça. Essa é a grande diferença. Que muita gente não entende a lei, diz não para a lei, quando a lei mesmo te diz não. Não é desse jeito. Não é assim que você vai atingir a graça. E essa utopia que as pessoas, eu vivo na graça. Para, isso é utopia. Isso é papo de cara que tá mais cheio de perturbação do que realmente de andar com Cristo. Já demonstrei, já mostrei na cara dura de tudo isso daí. Pronto. Quando queriam agredir de uma forma direta, Deus me tocou e falou assim, fala de amor. Fala de amor ao semelhante, de amor ao próximo. E mesmo assim continuava agredindo. E mesmo assim Deus foi falando, continua falando de amor. Ame o teu próximo. E mesmo os ministros me agredindo, eles não entenderam a mensagem de Deus. Ame o teu próximo, não agrida ele, não ataque, porque ele está falando de mim. E vocês não estão ouvindo. Muitas vezes, nos próprios cultos que a gente vê, alguns para aí que eu participo até, eu vejo as pessoas lá olhando uma para as outras, aquelas coisas todas, elas não entram na graça. Elas não veem graça no culto. Hoje em dia os cultos são vazios. Estão vazios. Estão vazios os cultos, não de pessoas apenas, mas de pessoas buscando a graça. Estão buscando as próprias coisas, os interesses pessoais. E muito pouco da graça de Deus. Eles querem a bênção, que difere da graça. Bênção eu posso te dar agora, derramar bênção, você me diz sobre a vida de vocês, e assim Deus é que vai determinar o que você merece e o que você não merece. E ponto. Ele mesmo disse para Paulo e para Apolo, vocês vão trabalhar. E vocês serão merecedores daquilo que vocês fizerem. Simplesmente isso. Tem gente que é chamado para trabalhar na obra, mas deixa para lá. Só vai na igreja uma vez por semana e pronto, e olha lá, aquela coisa toda. Não quer mais saber de andar com Deus, uma série de outras coisas mais. Esquece que tem. Então, aí a gente começa a analisar e vai falar, pô, mas apóstolo, a graça está em Cristo. Exatamente. Exatamente. Porque Ele é o pão da vida. Está lá em João. Ele é o pão da vida. É aquele que vem a mim, nunca terá fome ou sede. É assim que ele se declara. Jesus revela que ele é maior que o maná. Onde você já ouviu falar de maná, se não for justamente com Moisés? Quando atravessaram o Jordão, acabou o maná. Maná era enquanto estavam no deserto. Passou para a terra prometida, já não precisa mais de maná. Por quê? O maná era Cristo que viria, o Messias. Por isso que Moisés não pode atravessar o Jordão. Não pode. Porque eles têm que buscar a graça. Eles aprenderam a andar com Deus, tem que buscar a graça do outro lado. Atravessando o Jordão, entrando na própria terra prometida. E Cristo é essa graça. Mas por que precisou vir Cristo? Porque se desviaram do caminho. Quantas vezes houve exílio do povo por se desviar de Deus? Idolatrias. Fizeram altares de idolatrias e tudo mais. O próprio Salomão, que recebeu toda a graça de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, se perdeu na idolatria das esposas. Quem não sabe dessa história? O povo queria sinais, mas o maior sinal estava ali. A palavra viva, a presença encarnada de Deus. Quantas vezes a resposta está na sua frente e você ainda sai atrás de promessas,
de profetadas e tudo mais, e a resposta está na sua frente. Você quer sinais? Um monte de sinais. Ainda mesmo essa semana, Deus me rememorou alguns sinais que as pessoas pediam para provar que eu tinha a unção apostólica, aquela coisa tudo mais. E quando me pediram sinais disso, sinais daquilo, e Deus foi agindo, e Deus foi mostrando e tudo mais, as pessoas como não conseguiram falar, não é ungido de Deus. Tiveram que assumir que realmente Deus tinha me dado essa graça. Se afastaram. Simplesmente isso. Optaram por se afastar. Quantas vezes as pessoas, mesmo diante de Jesus, se afastam dele, temem ele? Quantas vezes? E aí ele mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus é essa palavra. Ele é o cumprimento da lei. Ele mostra, para chegar onde o meu nível, a minha estatura, você tem que cumprir o caminho, você tem que cumprir a tua jornada. Não busque atalhos, não busque promessas vazias, siga o caminho com ele. Lembra que esse daí também, ele enfrentou no deserto, a tentação do deserto com essa mesma palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você quer um relacionamento melhor do que toda a história da Bíblia? Do que justamente no Pentateuco, nos 5 livros? Onde Deus e Moisés ali estão mostrando como é que se lida com os negócios. A relação homem-Deus ali. Você quer coisa melhor do que essa? E o povo não suportando, não, vai lá você e escuta, porque esses gritos de Deus, esse estrondo, essa voz de trovão, esse tipo de coisa, não, o que você fizer lá, conversa com ele, o que ele falar nós cumpriremos. Faremos e obedeceremos, é a expressão correta que eles falaram. E quantas vezes hoje Deus está falando com você e você não faz e nem obedece, porque não é do seu jeito. E você fica frustrado. E Deus fala, basta. Chega. É isso que vocês estão esperando chegar a esse ponto? E Deus fala, não toca mais no assunto. E vocês perderem a oportunidade de entrar na promessa. A fome espiritual de uma geração só será saciada quando comer o pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus Cristo. Está na hora da igreja dizer, chega de fast food espiritual. Está na hora. Já passou. Precisamos da revelação do Cristo vivo nas pessoas. Daqui a pouco vai ter, como é que fala? Delivery espiritual. Vai ter o pastor, o obreiro, alguma coisa de motoquinha na sua casa lá, você disca lá o WhatsApp dos caras lá, e vai na sua casa lá, faz uma oração na sua casa e tal, você paga o que ele quiser lá, que ele te cobrar e tal, olha, fui abençoado. É isso. Não vou sair de casa porque o trânsito está ruim, está chovendo hoje, está frio, está calor, aquele negócio todo. Não, mas ele vem aqui na minha casa e me abençoa, ou então eu fico assistindo o vídeo mesmo. Está tudo certo. Estamos vivendo esse tempo do fast food espiritual. Está na hora de começarmos a entrar de novo na obra de Deus. Obra de verdade, participar, evangelizar. Aí. Esse é o chamado de Deus que deu para vocês no começo. Essa mesma mensagem serve não somente para você, para a tua vida, serve para a vida de todos. Todos aqueles que você tem amigos, tem inimigos e tudo mais. Ele mesmo diz, amai os teus inimigos. Orem por eles.
que a gente mais faz. E aí quando chega em Isaías, ele fala: consolai o meu povo. Diz o vosso Deus, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Você tem preparado esse caminho na sua vida, na vida das outras pessoas? Esse vídeo, por exemplo, pode chegar na vida de outras pessoas que você gosta. A que não gosta também. Já pensou? Você está preparando um caminho realmente da redenção do Senhor, da vinda do Senhor? Quando ele vier, ele vai perguntar: o que você fez? Onde você levou o meu evangelho? Não é isso que ele fala para os discípulos? Ide e pregai o evangelho a todas as partes deste mundo. Você vai guardar esse, assistir o vídeo, então guardei, acabou. Legal a pregação, beleza e tal. Ficou por isso mesmo. Isaías profetiza o consolo após o cativeiro e também aponta para João Batista. Todo vale será aterrado e todo monte será abatido. O que é isso? Nivelamento da graça. Toda a tua altivez, todos os seus declínios, tudo aquilo, ele vai nivelar, ele vai falar: para. Somente a graça é capaz de fazer isso. De sermos todos iguais. Lá não vai existir o apóstolo, o pastor, o obreiro, o participante do culto, não é nada disso. Todos seremos iguais. Todos seremos iguais. Ele vai dar nivelamento pela graça. A graça não é para exaltar alguém, mas para forçar com que ele trabalhe no nivelamento das pessoas. O amor ao próximo. Isaías 48, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. João completa. E essa palavra se fez carne. Nos desertos da vida há uma voz, e essa voz traz vida, cura, renovo e preparação para a glória do Senhor se manifestar. A quem, pois, me compareis? Assim disse Isaías. E quem é igual a mim, diz o Santo. Ele conta as estrelas e a chama pelo nome. Esse Deus grandioso se revela em Jesus. O pão que desceu do céu. Moisés viu a terra, mas em Cristo nós entramos nela. Hoje você pode estar clamando como Moisés. Pode confiar. Se Deus te disse não, porque Ele está apontando para algo muito maior. Se você está com uma fome espiritual, coma o pão vivo, não o pão do mundo, que te oferecem aí, essas coisas. Está no deserto? Ouça a voz que consola e prepara o caminho. Precisa de visão? Abre o olho. Ele chama cada estrela de cada nome, o seu nome. Você imagina que ele não sabe do seu? Você acha que ele não sabe seu nome? Claro que ele sabe. Ele te conhece desde o ventre. Então para de ficar buscando soluções práticas para as suas necessidades. Olha, hoje vai ter culto disso, culto daquilo, para lá. Isso é fast food espiritual. Vai te sanar aqui. Ao momento ele vai te tornar prisioneiro disso daí. Vai te tornar dependente desse fast food.
Portanto, a verdadeira edificação da palavra é encaminhar dessa forma. Jesus é o pão do céu. Está na presença de todos nós hoje. Ele mesmo disse: onde 2 ou mais se reunirem lá em meu nome, estarei. Vocês que também estão assistindo, nesse exato momento aí, com vocês, ou o momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, também estará presente com vocês, porque eu estarei junto com você, participando. Isso daí já seremos 2. Ele é a palavra eterna, o consolo para os quebrantados e a resposta para os famintos. Hoje não apenas veremos a promessa, mas entraremos nela através do santo nome do Senhor Jesus. Vocês já pensaram nisso? Numa palavra de edificação, quando Deus chega para você e fala não, ele falou para Moisés, e ainda fala: basta, chega de falar nesse assunto, não toques mais. Por que será que ele falou dessa forma? Porque justamente tinha um propósito. Ei, Moisés, você não pode passar para lá. Você conduziu a lei, mas a graça precisa vir do próprio povo. Precisa nascer de uma mulher, mas através do Espírito Santo. O povo precisa nascer de novo, não para cumprir uma lei, mas para nascer do Espírito. Esse ensinamento foi dado pelo próprio Jesus. Lembra quando ele fala a Nicodemos? Nasce de novo. Então, por que você não aproveita hoje que Deus vem te dizendo tantos nãos? Para de seguir fast foods espirituais e atrás dessas cultos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, sábado, domingo, e vai assim, porque hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje é dia da assim, hoje é da... Para de seguir esse negócio. Comece a entrar na edificação. Ele mesmo falou: vocês são o edifício. Eu chamei alguns para fazer arquitetura. Paulo mesmo falou: o fundamento, que é Jesus Cristo, tem que estar edificado em vocês. Eu vejo gente na rua que se diz de Cristo, tem vergonha de falar de Cristo. Só é de Cristo dentro da igreja. Fora da igreja, não fala nem o nome dele. E isso se torna um grande problema. Tem gente que quer que você ande sobre as águas. Mas quem anda sobre as águas é Cristo. Que ele teve que mostrar seu poder. Teve que mostrar de quem ele é filho. E mesmo assim, foi crucificado por mim, por você, para salvar e nos dar a oportunidade de entrar na promessa. Se hoje você é cercado de promessas, foi porque ele morreu no madeiro. Então respeite a promessa que você tem na sua vida e vá atrás. Não é um sonho, é uma realidade. A promessa sobre a tua vida é uma realidade que você tem que assumir com ela. Mas só que você tem que ir atrás dela. Ou você está esperando Deus falar não para você. Ele vai falar: eu já falei para você ir para lá. Não, mas eu quero olhar. Não, é ali, filho. Deu para entender agora que Moisés... Não, porque ele bateu na pedra. Não. Você está desviando do caminho. Você está sendo mais teimoso que Moisés. E Deus está falando para você: basta, não quero mais falar desse assunto. Siga a promessa que eu já dei sobre a tua vida. Corra atrás dela. Se não, não deixo nem que você atravessar o Jordão. Está satisfeito? Essa é a palavra de Deus para
para a tua vida, para o teu coração. Levanta e reage. Marche, atravesse com fé. Ouça a profecia de Deus, ouça as promessas de Deus para a tua vida e segue em frente, crendo. Porque sem fé, você não atravessa nem uma poça d'água. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra viva, que não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Obrigado mesmo, Senhor, mesmo porque não ouvimos o teu não, como Moisés. Podemos confiar que há um sim eterno em Cristo Jesus. Hoje reconhecemos que só tu tens o pão que desceu do céu. Só em ti está a vida que sacia a nossa fome mais profunda. Alimenta-nos, Senhor, com tua presença, Senhor. Que toda voz de confusão se cale e que a voz que clama no deserto, a tua voz, nos direcione, nos fortaleça e nos prepare para a glória que está por vir, Senhor. Faz andar no caminho reto, mesmo no deserto, ilumina a nossa jornada com tua graça, que permanece ainda quando tudo mais passa. Senhor, renova as nossas forças, renova, Senhor, essas forças dos cansados, levanta os abatidos e consola os corações quebrantados, Senhor. Que saímos daqui com olhos fitos no céu, com fome da tua palavra saciada, meu Pai, com o coração cheio de fé e com os pés firmes no caminho da promessa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o nosso pão vivo, o caminho eterno e a palavra encarnada, nós te ouvimos. Amém, amém e amém. Que o Senhor venha derramar cada vez mais da tua graça, meu Pai, sobre a vida deste povo. E assim entendamos o teu sim e o teu não em toda a nossa jornada, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.